Ouve comigo esse testemunho de uma pessoa muito querida e que ele edifique a sua vida. Eu começo a lembrar pro meu coração das maravilhas de Deus. Eu preciso lembrar, vez após vez, aonde Ele me encontrou, aonde Ele me achou, quem eu era e o que esse amor fez, por mim. Então, contei algumas vezes esse testemunho pra mim mesma, mas assim, pra alguém, eu nunca contei. E que isso seja de alguma valia pra vocês. Bom, deixa eu lembrar aqui, não sei nem por onde começar. Bom, minha mãe sempre nos levou pra igreja, então, nós sempre ouvimos de Deus, mas eu conheci o Deus da minha mãe. Tive algumas experiências que só depois que eu fui saber que eram experiências, né? Que o Senhor desde pequena ali estava se revelando e me cercando por todos os lados. No momento. Aos meus 13 anos eu me batizei, mas logo me afastei. Assim. E assim, por mais que eu tenha me batizado, desci das águas, eu nunca tive um encontro real com Jesus. Então, nesse tempo que eu me afastei, foi um tempo bem difícil na minha vida, de algumas perdas. Perdi meu irmão com 18 anos, no ano seguinte perdi meu pai. Então, tive ali alguns questionamentos com Deus e com a minha vida. E ainda na adolescência, né? Enfim. E aí, não demorei muito, conheci meu esposo e conheci ele na igreja, visitando uma igreja. E eu fiquei nessa igreja, eu casei com meu esposo. Eu vivi anos e anos na igreja, líder de ministério de dança, servindo, obreira. Mas eu conheci um evangelho sem Cristo. Na verdade, um cristianismo sem Cristo e um evangelho sem cruz. E eu vou falar pra você que foi recentemente que eu conheci um Deus que eu nunca conheci. Que eu costumo dizer que eu conheci um amor que eu nunca imaginei que poderia existir, quanto mais que esse amor pudesse me amar assim. Eu lembro que na época da pandemia a gente saiu, eu e meu esposo parou de ir pra igreja. A gente tinha mudado de igreja. E aí na pandemia nós paramos, nós se afastamos. Mas olha que engraçado não, que interessante, porque assim, a palavra estava dentro de mim, a semente fica lá, sabe? E eu li a Bíblia todos os dias, mesmo distante, e aquilo começou a queimar no meu coração. Eu não sei assim explicar, eu só sei que era como se o Senhor estava abrindo meus olhos para algo ali na palavra. E de uma forma muito ainda rasa, superficial, mas eu lembro que eu comecei a chegar em casa do serviço, eu ia todos os dias lendo a minha Bíblia e às vezes também voltando, lendo a Bíblia. E eu entrava no banheiro para tomar banho e eu fazia uma oração mesmo sem forças. A minha oração era: Senhor, por favor, não me deixe viver longe. Eu reconhecia, o Espírito Santo me fazia reconhecer que não havia vida longe dele. Que por mais que eu estava ali, eu sabia que existia só um único caminho. E por mais que eu estava sem forças para voltar, eu estava pedindo para quem me faria voltar. E eu lembro de fazer essa oração vez após vez no meu banheiro. Senhor, e chorando. Senhor, por favor, não me deixe viver longe de ti. E aquilo que era uma oração tão simples, tão rasa, começou a se tornar orações mais longas. E eu não sei explicar para você, mas eu, de repente, de Deus, aquilo começou a ser algo tão progressivo na minha vida, que mesmo ainda não indo para a igreja, eu orava, eu lia a palavra. E começou a queimar no meu coração, eu preciso voltar. E eu comecei a falar isso pro rei, a gente precisa voltar para os cultos, a gente precisa voltar a frequentar a igreja. E a gente bem devagar foi indo, um culto sim, 3 não, 2 cultos sim, 2 não, até a gente conseguir se firmar mesmo. Mas eu lembro que nesse tempo de ainda se firmando, que o meu coração estava queimando, era como se o Senhor, o Senhor estava me atraindo para perto dele. Essa é a forma que eu sei explicar. Eu senti uma necessidade de entrar no meu quarto e fechar a porta. E começou a ser orações pela minha vida, começou a ser orações pela minha casa, pela vida dos meus filhos, porque não estava em jogo só a minha vida, sabe? A gente sabe, nós pais sabemos que quando nós se afastamos de Deus, não está em jogo só a minha vida, mas a de toda a minha família. Eu lembro de começar a vir um arrependimento sobre isso, um temor sobre isso, e orar e clamar muito pela minha vida, espiritualmente falando, e pela vida da minha casa, dos meus filhos, do rei, do meu esposo. E aqueles encontros foram ficando mais longos, mais longos. E eu não sabia explicar, mas aquilo era como se eu fosse atraída pro meu quarto. Tinha dia que eu não chegava, eu não tomava banho, eu não comia. Eu jogava minhas coisas em qualquer lugar da casa. Eu corria pro meu quarto e fechava minha porta. Eu precisava sentir o que eu tava sentindo todos os dias. E parecia que era algo tão favorável. Porque hoje, né, muitas das vezes a gente entra na presença do Senhor e às vezes a gente fica ali falando com Deus e parece que demora pra você chegar em um lugar. Não sei você, mas às vezes demora pra acessar o ambiente ali da presença, não sei, às vezes nossa mente não tá tão ligada, mas eu lembro que parecia que esse tempo era um tempo tão favorável que eu não sei se eu chegava e ele chegava junto, eu não sei se ele já estava aqui me esperando, mas eu chegava e eu ajoelhava e a presença do Senhor, ela já tomava todo o ambiente. A presença do Senhor começou a ser muito real para mim. E eu comecei não só mais ir para esse ambiente para orar sobre coisas, pedir coisas e nem mais pela minha família, mas eu lembro que eu comecei a ir para esse lugar para desfrutar dessa presença. E muitas das vezes nesse ambiente as minhas palavras elas faltavam. Toda palavra se torna tão vã mediante a tudo aquilo que ele é. E havia um silêncio, sabe? Mas parecia que havia uma trilha sonora que ecoava no meu quarto.
A trilha sonora do amor de Deus, ela ecoava aí nesse ambiente da presença do Senhor, mesmo em silêncio, mesmo sem nenhuma palavra sendo dita, era como se os nossos corações estivessem ali se comunicando. E nunca o amor do Senhor foi tão imprimido, impresso, eu nunca tive uma revelação sobre a pessoa de Cristo, sobre o coração apaixonado do Senhor, como nesse ambiente. E eu não posso dizer mais nada porque não foi sobre o que eu fiz, não foi porque eu orei, eu sei que não foi por obra nenhuma minha, eu sei que o Pai me atraiu para esse lugar e o Espírito Santo ele começou a despir a beleza de Cristo, e quanto mais eu via Cristo, mais eu era cativada, quanto mais eu conhecia do seu coração apaixonado, mais eu ficava perdidamente apaixonada por ele. Sabe, eu vivia minha relação com Deus como se vivia cheia de altos e baixos. Parecia que sempre nossa relação estava sofrendo elevações, porque eu fazia apenas por obrigação. Quando a gente não tem uma revelação de quem Deus é, a gente faz porque a gente tem que fazer. Eu preciso amar Deus porque eu preciso amar. Eu tenho que amar, eu tenho que obedecer. Mas quando a gente ama Deus, a gente não corre para Ele por obrigação, mas a gente vai para Ele por paixão. Eu não vou mais pro meu quarto e eu não leio a palavra, a sua Bíblia, porque apenas por uma necessidade, mas por saudade. Uma saudade de encontrá-lo, uma saudade de encontrá-lo de novo, e os seus olhos começam a caçar. E a pergunta é: Deus, onde eu vou te ver hoje? Deus, onde eu vou te ouvir hoje? Vai ser lá no meu quarto? Vai ser através da sua palavra? Vai ser um louvor? Vai ser uma pregação? E você começa... Eu falo que eu fiquei viciada na glória de Deus. E aquilo que a gente canta é muito real. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não quer viver. A gente começa a procurar e procurar a presença do Senhor. A gente só quer estar e estar novamente no ambiente da sua presença, porque é só a sua presença que me supre, me sustenta e me alimenta, e nada mais pode me satisfazer. Uma vez que eu coloquei os meus olhos nele, eu percebi que não faz sentido mais eu olhar para outro lugar. Não faz sentido mais eu desviar o meu olhar, porque aonde mais eu encontraria tanta beleza? Aonde mais eu contemplaria tanta glória que resplandece e me transforma? Aonde mais eu veria tanto poder, tanta graça, tanto esplendor que emana somente do ser do meu Senhor? Eu fui cativada por Ele. Eu fui capturada por Ele. Eu costumo dizer que, na verdade, eu canto isso pra Ele. Esse amor que não desistiu, mas Ele me perseguiu. Mesmo quando eu o traí, mesmo quando eu virei as costas para Ele, Ele continuou a me perseguir. Insistente amor me alcançou e me resgatou. Ele me cercou por todos os lados, ele não me deixou fugir. Ele não me deixou escapar do seu amor. Ele me capturou nas garras do seu amor, e presa a esse amor eu estou por cadeias que jamais eu quero me soltar. A minha oração é: Senhor, costura-me em ti, amarra-me em ti, porque para sempre contigo eu quero estar. Tem uma passagem lá em Êxodo, em Deuteronômios, que fala sobre as leis, sobre o escravo, em que diz que quando um escravo que pudesse ser liberto, ele não quisesse ser liberto, ele teria que ir até a porta do seu Senhor e furar suas orelhas ali. E eu canto isso pra ele: Senhor, pode furar minha orelha em sua porta como um sinal de pertencimento, porque para sempre sua eu serei. Escrava desse amor eu me tornei, eu não quero mais fugir. Eu não quero mais escapar de ti. Eu já me rendi, eu já me entreguei, submetida a esse amor estou, e para sempre, sempre, sempre eu estarei. Entregue a ti, rendida a ti, submetida ao seu senhorio, à sua majestade, a tanta glória, a tanto esplendor. Rendida a esse amor que me encontrou, me capturou e me trouxe para perto, para junto do seu coração. Não foi meus esforços, não foi minha oração, não foi minha leitura, não foi nada do que eu pudesse fazer para ele, obra nenhuma ia fazer com que o Senhor me amasse mais ou menos. Continuou sendo sobre o seu amor. Continuou sendo porque o seu amor não muda, o seu amor é imutável. E agora eu só vivo em resposta a esse amor. Enquanto nós não conhecemos quem Ele é, enquanto nós não temos uma revelação da grandeza e do amor do Senhor, nós vamos estar apenas vivendo por uma religião, mas infelizmente sem nenhuma revelação no coração diamante de Cristo, no coração apaixonado dele por nós. E quando nós conhecemos desse amor, tudo que nós fazemos é só em resposta àquilo que Ele é, em resposta a esse grande, perfeito e maravilhoso amor. A minha adoração, o meu louvor, a minha vida submetida, entregue a Ele. Todo o meu amor é só resposta de quem Ele é. É isso, gente. Eu não sei se eu consegui ser clara, mas o meu desejo é que todos tenham um encontro com a pessoa de Cristo e tenham uma revelação sobre quem Ele é. E vivamos em resposta a esse amor. E corramos para Ele, não por obrigação, não apenas por necessidades, mas porque ansiamos por Ele, porque desejamos a Ele, temos saudade. Que esse vídeo tenha sido de alguma valia para você. É isso, tchau, tchau.